Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar falando do problema que está acontecendo com os processadores da Intel de 13ª e 14ª geração, que são focados o i7 e o i9, que está dando problema e muita gente está preocupada porque tem esses processadores, está passando por isso, quer saber o que está acontecendo, o que aconteceu com esses processadores, se é culpa dos processadores, se é culpa das fabricantes de placa-mãe, o que está acontecendo. A gente vai estar falando hoje aqui no canal o que nós temos e o que pode ser feito. Então, acompanhe o vídeo até o final que a gente vai estar falando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, nas últimas semanas a internet tem sido um palco de várias informações sobre os processadores da Intel de 13ª e 14ª geração. Processadores esses que são focados para, no caso, os processadores Intel i7 e Intel i9. Na realidade, são processadores que são conhecidos como o codinome de Raptor Lake Refresh. Esse é o código desses novos processadores. E assim, tem sido relatado vários problemas. Isso tudo começou com vários games relatando problemas ao estarem jogando seus jogos de travamento, de máquinas que, no caso, entram em tela azul, vários problemas. Eles começaram a relatar isso. E não foram só eles. Os relatos começaram a aumentar até que as empresas que faziam esses jogos começaram a analisar as reclamações que estavam tendo, até que viram que o problema não era nos jogos, e sim nos processadores. E cada vez mais gente começou a reclamar, não somente pessoas que jogavam, mas outras pessoas também que não jogavam, que estavam reclamando sobre lentidão nos processadores, travamento, estavam começando a reclamar. E reclamações começaram a chover direto, a Intel não se manifestava em nada, não se manifestava, até que as reclamações chegaram até um certo ponto que a Intel não pôde ficar calada e teve que se posicionar falando que estaria analisando, que ia ver o que está acontecendo. É assim, muitos usuários começaram a perceber que quando eles reduziam o consumo na placa-mãe, faziam redução do consumo da placa-mãe de energia, os processadores paravam de dar esses problemas. Então, muitos usuários começaram a orientar isso. E a Intel não se manifestava, as produtoras de placa-mãe fizeram alguns tipos de processos para tentar ajudar, deram orientações que ajudaram muitos usuários. Até que começou-se a perceber que, na realidade, esses novos tipos, essa nova geração de processadores, a 13ª e 14ª, consumiam muito mais energia do que as gerações anteriores, a 12ª e a 11ª. Então, o problema estava aí nessa questão de consumo de energia, entendeu? Porque o processador, quando sai, ele sai com uma definição de consumo máximo que ele pode fazer, a voltagem, eles vêm com isso, o máximo e o indicado. E as placas-mães, muitas vezes, têm certas configurações que fazem com que o processador consuma um pouco mais. Não é um overclock, não é, mas é como se quase fosse. E isso já era de padrão para algumas placas-mães, processadores que, gerações anteriores, conseguiam lidar muito bem com isso.
Só que a 13ª, 14ª não consegue, porque eles consomem muita energia mesmo. O consumo de energia desses processadores é muito mais elevado. Se for comparar, eles fizeram uma comparação entre processadores da AMD com a Intel, os mais novos da AMD e os mais novos da Intel, via-se que os processadores da Intel consumiam muito mais que os processadores da AMD. E isso tem um problema. Qual é o problema? Quanto mais energia passa pelo processador, vai desgastando o processador, gerando o que muitos falam que é eletromigração ou oxidação. O que é isso? Enferruja o processador. O processador internamente vai enferrujando, vai oxidando, vai havendo uma oxidação. Isso faz com que o processador cada vez menos tenha capacidade de fazer o que ele tem que fazer, que é processar, fazer os processamentos, entendeu? Então, o grande problema é, na realidade, na fabricação dos processadores. Não tem nada a ver com placa-mãe, não tem nada a ver com outra coisa, e sim com a oxidação, na realidade, o processo de fabricação dos processadores. Esses processadores, por si só, eles consomem muito, demais. A energia que eles consomem é muito grande. E assim, nesse meio tempo, até que isso fosse descoberto, muita gente teve problemas com seus processadores. Orientações depois foram feitas pela própria Intel para reduzir o consumo de energia, configuração de consumo de energia com as placas-mães de processador, para evitar isso, e novas instruções foram feitas para atualizações no processador, foram feitas na placa-mãe para que esse tipo de processo não causasse danos. Só que, para muita gente, é tarde demais, já houve danos. Tem gente que teve problemas nos seus processadores, teve que trocar processador, porque, no caso, o processador meio que morreu, né? Ele está com tanta oxidação que não tem mais jeito de estar usando ele. E aí, a Intel ela veio com um comunicado oficial informando que ela vai estender a garantia para esses processadores, vai estar fazendo recall, mas apenas para aqueles que compraram os processadores. Não compraram as máquinas montadas, ou não montaram máquinas, entendeu? Foram em lojas e compraram aquelas máquinas montadas. Essas máquinas montadas não têm, no caso, a garantia. A garantia é só para quem comprou o processador. Só comprou o processador separado e montou. Agora, aqueles que vieram de fábrica já com o processador montado no computador, esses não tem na realidade a garantia estendida e não vão participar do recal, que é, desculpa a palavra que eu vou usar, sacanagem. E assim, isso mostra um grande problema que a Intel está passando. A Intel hoje, que a Intel antigamente, que foi uma das principais, ou se não, a principal produtora de processadores, hoje está passando por um problema. Enquanto tem uma empresa que cuida especificamente da criação e elaboração desses processadores, outra empresa monta, testa. Então, você tem uma terceirização e é muito mais eficiente. Não, a Intel não. A Intel faz todo um processo, tudo junto. Ela cria, ela produz e ela testa. Então, assim, é uma estrutura que não evoluiu. Enquanto as outras evoluíram evoluíram bastante, enquanto uma empresa ela tem verba para criar o processador, elaborar o processador, fazer a pesquisa, é uma empresa que pesquisa, ela vai jogar, depois que ela pesquisou, para outra empresa criar, já com a pesquisa em mão, para criar aquele processador. Então, é muito mais vantagem, porque ela vai ter uma verba para criar X, a outra vai ter uma verba X para testar. Então, são empresas separadas. E a Intel não fez isso. E isso tudo faz com que mostre que a Intel está decaindo. Nós temos a AMD, que está subindo. Temos a outra empresa que vai fazer os processadores ARC para Windows, que está também crescendo. Então, nós vemos que outras empresas estão superando a própria Intel. E hoje, muita gente que está com o processador da Intel, de 13ª, 14ª, se arrependeu. Muitos conseguiram voltar para os processadores antigos. Os que tinham 11ª, 12ª, conseguiram voltar. Mas tem gente que não conseguiu voltar, porque ou vendeu o processador, não queria o processador, vendeu, fez alguma coisa com o processador e não tem. E está com a máquina com problema.
Porque mesmo que você tenha reduzido o consumo, tenha reduzido o consumo do processador, você não sabe se teve algum dano. Então, o ideal sim é fazer recalque. Pegar aquele processador e trocar por outro, novo. E aí ele colocar as instruções que foram elaboradas para ele não ter perda. Então, gente, é uma coisa complicada. Se você tem um processador da Intel de 13ª, 14ª, siga as orientações, entendeu? Para vocês não terem problema, se vocês não estão tendo. Se vocês estão tendo problema, contate a Intel, use, no caso, a sua garantia, exija a troca do processador, entendeu? Exija porque você pagou. Entendeu? Isso é uma sacanagem muito grande, mostra uma falta de ética da empresa. A empresa só se manifestou depois que a pressão foi muito grande. E isso, para mim, novamente eu vou usar a palavra, é sacanagem. Entendeu? É sacanagem da empresa. Então, gente, se vocês estão passando por isso, exija todos os seus direitos, porque isso é lei. Eles têm que lhe dar a garantia, e a garantia expressa. O produto não está funcionando, está dando defeito, e eles já mostraram isso, eles têm que trocar esse processador. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo de Espaço Tech. Hoje eu falei sobre o problema que está tendo com os processadores da Intel, os de 13ª e 14ª geração, i7 e 9. Falei o que está acontecendo, qual o motivo do problema, que é, na realidade, no processador mesmo, e não na placa-mãe, em outros hardware, e sim no processador, entendeu? Falei o que tem que ser feito e dei as orientações aqui. Tá bom, gente? Então, galera, como eu falei, hoje é vídeo do Espaço Tech. Amanhã nós vamos ter nossa primeira gameplay de Batman Arkham Origins, aqui toda terça-feira, para substituir, no caso, Injustice 2, que já a gente terminou. Então, a gente vai começar, no caso, essa saga dos games do Batman. Primeiro seguindo Batman Arkham Origins, que é o primeiro game, e depois a gente vai fazer os outros games. Entendeu, gente? Então, galera, como eu falei, hoje é vídeo de Espaço Tech. Amanhã nós vamos ter nossa gameplay de Batman Arkham Origins. Quarta-feira um vídeo super maneiro aqui no canal. Tá bom, gente? Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!